Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos dar continuidade à temática Manifestações do Espírito Santo. Como eu estou utilizando as bases bíblicas na epístola, primeira epístola aos Coríntios, vamos continuar lendo algumas passagens aí, tá? Para praticamente orientar, nos nortear nesse assunto. A primeira base bíblica está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, onde Paulo menciona que devemos procurar com zelo os dons espirituais, ou seja, ele dá praticamente uma ordem, tem que procurar com zelo. A segunda base é a mesma que eu utilizei no outro vídeo, que fala que não devemos ser ignorantes com respeito aos dons espirituais, e Paulo menciona aqui com respeito ao uso, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons. E depois ele menciona que devemos abundar, progredir neles. Tá? Então são três critérios: buscar com zelo, saber como eles fluem, né? Como você pode se mover neles, e progredir nos dons espirituais. Hoje eu vou falar um pouquinho da palavra de conhecimento. Pois bem, palavra de conhecimento, um exemplo que nós temos está no Antigo Testamento. A imagem que vocês veem aí é do profeta Eliseu, proferindo a lepra sobre Geazi. Geazi, né, a base bíblica está em 2 Reis 5, do 21 ao 27. Quem conhece sabe da história que Naamã foi em busca do profeta Eliseu para ser curado de sua lepra, o que ocorreu após ele ter mergulhado 7 vezes. E Geazi cresceu os olhos com despeito à recompensa, porque Naamã quis recompensar Eliseu e Eliseu recusou. Geazi foi até Naamã quando ele foi embora, falou que alguns profetas surgiram e que Eliseu havia pedido para que pegasse alguns talentos e levasse para eles umas peças de roupas e tudo mais. O que acontece? Quando Geazi voltou para Eliseu, Eliseu perguntou para ele, eu vou ler o texto para vocês. Está no versículo 25. Então entrou e pôs-se diante do seu senhor, no caso aqui Eliseu. Geazi se pôs diante de Eliseu. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma parte, nem a outra. Porém, ele disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais, vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então aqui, profeta Eliseu, ele proferiu a mesma lepra que estava em Naamã sobre Geazi, porque Geazi acabou querendo ser recompensado, né? Achou, nossa, o general veio de tão longe com tantas coisas, ele quis pegar uma recompensa. E achou que, olha só, justamente com Eliseu, achou que Eliseu não iria saber. Então Eliseu mencionou que o espírito dele foi junto e ele praticamente assistiu tudo de camarote, né? Então essa é a palavra de conhecimento, algo que Eliseu não estava presente, mas ele soube. Não dá para saber se foi por visão, por algum sonho, tudo indica que tenha sido uma visão, ele deve ter visto tudo e sabendo e pensando o seguinte: quando Deus ele envia uma palavra de conhecimento, alguma ação deve ser tomada. A palavra de conhecimento é algo que está relacionado ao passado ou está acontecendo, algo relacionado ao presente dos homens, tá? O passado e o presente dos homens. Diferentemente da palavra de sabedoria que a gente viu em outro vídeo, que fala do futuro. Essa fala do passado ou do presente. Então é algo que é desconhecido, mas que já aconteceu ou está acontecendo. Quando Deus traz essa revelação, é porque algo deve ser tomado. No caso aqui, foi um juízo de Deus sobre Geazi. Tá? Então, essa é um exemplo no Antigo Testamento. Há muitos outros exemplos, mas eu vou separar apenas mais um que está no Novo Testamento. Atos 5,
do 1 ao 10, que fala sobre Ananias e Zafira. Tá? Eles tinham posses, né? A igreja primitiva tinha o hábito de vender todas as coisas e levar aos pés dos apóstolos, e Ananias e Zafira queriam fazer a mesma coisa. Só que aí o que acontece? Eles venderam as suas posses e apenas uma parte trouxeram, querendo praticamente agradar a todos ou adquirir uma grande posição, mas de qualquer forma eles acabaram mentindo. E o que nós vemos aí é o seguinte: Pedro, ele, quando aconteceu de receber essa oferta dada por Ananias chegou primeiro. E Pedro questiona: por que mentistes ao Espírito Santo? O terreno já não era seu? E quando vendeu, o dinheiro não estava em tuas mãos? E sabendo disso, Pedro também proferiu um juízo sobre Ananias, que caiu morto no mesmo instante. Da mesma forma, passou um período, como eles haviam combinado, a esposa chegou depois e contou a mesma história, e Pedro falou: aos pés, aliás, à porta estão os pés daqueles que acabaram de enterrar o seu marido e irão enterrar você também. E aí, vocês veem na imagem, praticamente foi o que ocorreu. Ananias e Zafira, eles morreram porque mentiram a Deus. Então foi algo que o Espírito Santo revelou. Se vocês lerem essa passagem, vai dizer que eles mentiram ao Espírito Santo. E quem revelou para o apóstolo Pedro foi o próprio Espírito Santo, que revelou para ele, trazendo uma palavra de conhecimento. E toda palavra de conhecimento é para que a gente venha saber de algo e tome uma posição, ou venha resolver algo. Também nesse caso foi um juízo sobre a vida dos dois. O que podemos entender disso? Então, da mesma forma como a palavra de sabedoria, a necessidade de se mover nos dons, né, fazer uma checagem, nessa situação a pessoa recebe, mas não quer dizer que ela vai sair falando, mas ela vai analisar. E tanto é que a checagem foi feita por Pedro, foi feita também por Eliseu. Eles perguntaram, começaram a analisar, viu que aquilo que eles haviam presenciado estava de acordo com o que o Espírito havia testificado. No caso de Pedro, o Espírito foi um testemunho interior, né? O Espírito Santo se manifestou por meio de um testemunho interior. E no caso de Eliseu, foi por meio de uma visão que ele estava no local. Geazi foi até Naamã, então ele viu toda a cena, praticamente assistiu de camarote e pôde proferir juízo. No caso dessas duas situações, foram juízos divinos. Pode ocorrer em nossas igrejas, um pregador está lá e o Espírito Santo revelar algo. Só que, por exemplo, uma enfermidade, revelar algo, que alguém tem algum tipo de enfermidade. Só que se o Espírito Santo revela, é porque há uma intenção de Deus curar essa pessoa. Ou uma situação de pecado. Claro que não é para ser revelado à igreja, mas algo para ser admoestado por meio de profecia, né? Uma exortação. Então, quando Deus dá a palavra de conhecimento, é porque algo deve ser feito. E a palavra de conhecimento está relacionado ao passado e presente dos homens. Tá? É diferente da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é mais preditiva, é algo relacionado ao futuro. A palavra de conhecimento é algo relacionado ao passado e ao presente. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido e Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.